Nada me preparou para esse momento. Nada, 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 nada. Eu realmente não imaginei que eu ia me sentir dessa forma. Enfim, pensar em todas as coisas que eu pensei. E eu achei que eu não ia chorar. Mas eu tô ficando emotiva já. De novo. Fim da licença maternidade. Retorno à sociedade. A reintegração. Gente, eu compartilhei com vocês em outros vídeos que eu não fui de pesquisar, tipo, sobre o pós-parto, sobre o depois, né, que o bebê nasce, justamente para não sofrer por antecedência, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, então eu não queria ficar pesquisando coisas que nem tão próximas de acontecer. Então, tipo, puerpério, é... enfim, essas coisas. Tudo que puerpério por si só já é muita coisa, né? Mas eu lembro que na gestação eu tava vivendo meio que, tipo, um dia de cada vez. Então, por exemplo, quando eu ia se aproximava do dia de fazer, ou do exame de curva glicêmica, por exemplo, meu médico falava, daqui a um mês, sei lá, a gente vai precisar fazer esse exame. Aí eu ia e pesquisava o que era a curva glicêmica, o que as pessoas achavam desse exame. Muitas pessoas eu vi que falavam que dava muito enjoo, que vomitaram, que tiveram que refazer o exame em outro dia e tal. Então eu pesquisava quando estavam próximos de acontecer. Você vai ter que fazer o exame do cotonete. Putz, o que é o exame do cotonete? Como foi para outras mulheres fazerem? Aí eu ia pesquisar. Então eu fui meio que assim para não sofrer, né? Então, por exemplo, as coisas que eu vivi, o tal do baby blues, o misto de emoções, eu não fazia ideia de que ia acontecer. Então, muitas coisas mudaram na minha cabeça e eu não acompanhei. E aí, uma das coisas que eu mais percebo é que agora, sendo mãe, eu consigo olhar para as coisas com outra visão, né? É tipo aquele lance de, eu tenho empatia mesmo que eu não tenha passado. Muda muito quando você passa, e aí você realmente entende o que muitas outras mulheres compartilham, mas de uma forma muito sutil para não assustar, digamos assim. É um exemplo super aleatório, mas eu fui no Vila Lobos com o meu marido e meu filho esses dias, e foi a primeira vez que a gente foi no parque. E aí tinham muitas famílias lá, e a gente foi num evento gastronômico, e assim, olhando, tinha o acesso, né, a passarela para cadeirante, enfim, para você fazer o trajeto com o carrinho. Mas eu até fiz um post no LinkedIn falando um pouco sobre isso, né? Que tinham muitas famílias, gente. Aí eu não sei se é porque agora eu sou mãe e aí agora tá realmente. Eu tô observando mais as famílias que tem à minha volta. Mas eu vi muita. Tipo assim, tava um dia frio, tava um friozinho, mas de repente ficou muito sol. Tipo assim, sol, mas com frio. E aí, como tinham muitas famílias, eu vi também, assim como eu estava, procurando lugar com sombra. E não tinha tanto lugar com sombra. Os lugares que tinham com sombra já estavam ocupados por outras pessoas. E nem todas essas pessoas que ocupavam esses lugares tinham bebês, tinham carrinho, estavam com carrinhos, né? Então, por exemplo, quando eu tava para sair do evento, eu vi que tinha uma área família lá, né? E era uma área para que tinha trocador, recriação, tipo, muito isolada mesmo. Aí eu fui e amamentei o meu filho com um pano, eu sempre levo um paninho, né? E, e aí eu amamentei em outro lugar. Aí quando eu precisei trocar a fralda dele, a gente acabou esbarrando assim, né? Viu por acaso esse lugar. E aí a gente perguntou se ela tinha trocador e tal, e aí falaram que sim. Quando eu entrei lá nessa área, nesse espaço que eles organizaram, tinha algumas poltronas, assim, para você conseguir amamentar, o micro-ondas, e na frente do micro-ondas tinha uma área para você trocar, um trocador ali, né? Então, assim, hoje, pensando na minha experiência de amamentação, eu ia preferir amamentar em qualquer outro lugar do que amamentar ali. Porque
Eu não ia querer ficar amamentando enquanto tem alguém trocando a fralda ali de outra pessoa, de outro bebê, ou, sabe, tipo, não tinha uma divisão, não sei. Eu sei que para muitas pessoas, né, ai, não, tipo, ai, não tem nem necessidade de cobrir para amamentar, tipo, isso é natural, isso é da, né, faz parte. As pessoas que criam toda essa história em cima da amamentação e tal, e não deveria ser algo de vergonha, mas pra mim é algo muito particular e eu já não me sentiria à vontade de amamentar em um lugar onde tem muitas pessoas ali, sabe? E aí, pela estrutura do evento em si, eu achei que poderia ter pensado um pouquinho mais nisso, sabe? Então, são coisas que antes eu nunca repararia, nunca pensaria, tipo, nesse olhar da privacidade, de como será que as outras pessoas pensam a respeito disso, sabe? Então, até pensando um pouco na minha profissão, hoje com certeza eu vou ter um outro olhar para qualquer coisa que eu fizer. Então, eu vou estar realmente pensando em outras pessoas, outras mulheres, outras vivências, como ajudar outras pessoas, enfim, justamente por conta disso que eu passei. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto, né? Eu comentei que realmente, tipo assim, muitas coisas mudaram, muitas coisas mesmo. É, eu sei lá, eu acho que eu ainda não consegui me encontrar, tipo, totalmente. Eu ainda sinto que eu tô meio aérea, meio solta, assim, né, digamos assim, solta no universo. Autoestima ainda, gente, sinceramente, não faço ideia. E aí eu tenho pensado bastante sobre isso, porque volta aquela ideia de, tipo assim, só me sinto bonita quando eu estou maquiada e tal, não sei o quê. E é óbvio que isso vai acontecer, porque, né, quando a gente se maquia, a gente se arruma, põe um brinco, põe um colar e não sei o quê. E aí é óbvio que a gente se sente bem. Mas antes eu me sentia bem também, assim, sem maquiagem, sem as coisas, sabe? Mas eu ainda hoje não tô conectada, assim, com a tia Lera atual, sabe? Falando um pouco assim sobre o retorno, né, o fim da minha licença maternidade, quando a Noah completou 3 meses, eu caiu a ficha de que eu teria que pensar sobre esses próximos meses, né? E eu chorei muito, tipo, muito, muito, muito. Eu tava devastada, assim, tipo, muito triste pensando nisso, eu vou abandonar ele, eu vou deixar ele com outra pessoa vai cuidar dele. Não quero pôr em creche, porque não confio nas coisas hoje que têm aparecido pra mim, umas coisas assim, que eu não responderia por mim, sabe? Então, não queria colocar ele na creche agora. E aí, aí começa aquela coisa de busca, tipo, vai deixar com babá, vai deixar com a avó, qual das vós, se vai topar, se não vai topar. E olha, vou falar pra vocês, depender de outra pessoa, isso pra tudo, tá? Pra tudo. Depender da resposta de outras pessoas é muito ruim, muito ruim. E um exemplo que eu posso dar disso atual é que eu tô esperando 2 contadores me responderem e eles são muito enrolados, muito enrolados. Então você fica dependendo da resposta de uma pessoa para tomar decisões da sua vida que vão afetar outras áreas. E aí eu odeio isso, sabe? De ter que ficar dependendo de outra pessoa. E aí, tanto que pra mim, na minha vida pessoal, eu sou assim, sabe? Tipo, ficar esperando o outro fazer e não sei o que, blá blá blá, me cansa, me esgota, sabe? E por mais que no final eu fique cansada, estressada, eu acho que é melhor eu fazer do que ficar esperando o outro fazer, sabe? Por mais que eu queira que o outro faça. E aí, você ficar dependendo da resposta de outras pessoas pra, sabe, ver qual rumo da sua vida vai tomar, é pior ainda. É pior ainda. E eu lembro que eu fiquei muito angustiada, e aí foi até um período que eu pensei e eu falei, meu, acho que eu tô com depressão. Eu acho. Tô depressiva. O bebê acordou, peraí. De engravidar, eu sempre gostei muito do meu trabalho, eu sempre gostei de trabalhar, de ser essa pessoa proativa, dessa pessoa que, sabe, se desdobra, faz mil coisas. Não presta muito essa questão do tipo, ai, tá tarde, não tá. Ai, tem que fazer, vai fazer isso, eu vou fazer, eu faço e tal. Mas eu sinto que depois que eu engravidei, muita coisa mudou, sabe? E durante um período eu fiquei meio naquela situação que eu vi várias mulheres falando que parece que depois que você engravida, tudo que você fez some. Tipo assim, não.
as pessoas não lembram do seu esforço e tal. E durante um tempo eu fiquei me sentindo um pouco dessa forma, sabe? E aí, pra pegar transporte também, eu sempre tive essa questão de, tipo, não gosto de pegar transporte cheio, já desmaiei várias vezes, minha pressão cai, eu começo a ficar agoniada, com falta de ar. Então, quando eu tava grávida, o bom era isso, né? Que, tipo, eu esperava os metrôs passarem pra vir um pouquinho mais tranquilo e tinha o assento preferencial, né? Então, quando minha barriga já estava aparecendo, de fato, as pessoas me cediam lugar. Não todas, mas na maioria. Então, eu ia mais tranquila. Então, agora eu vou voltar pro horário de pico sem ter essa facilidade de, tipo, poder sentar e as pessoas cederem o lugar. Então, é uma outra coisa nova. Que mais? É voltar a trabalhar, né, gente? Também tem isso, porque eu fiquei muito tempo fora, muito tempo. Antes era só eu e duas pessoas, e olha lá, assim, na minha área. Hoje tem outras pessoas, né, fazendo o que eu fazia. Então, tem toda essa preocupação na cabeça do tipo, o que que eu vou fazer agora? Será que ainda tem espaço para mim? Será que eu vou me encaixar lá ainda, sabe? Porque, como eu disse, a minha mente mudou, minhas prioridades mudaram e hoje eu tô enxergando as coisas com outro olhar, sabe? É muito diferente, assim, não dá pra falar aqui, assim, tão claramente, mas hoje eu vejo outras coisas que eu não enxergava, eu vejo coisas que eu não enxergava antes e que pra mim hoje fazem total diferença, assim, que hoje pra mim pesa mais na balança, sabe? E é isso, é uma nova Cheddar, é uma nova vivência e eu vou continuar com a mesma dedicação que eu tinha antes, mas agora com o meu tempo, né? Que eu tenho de trabalho, né? Olha lá, chorando. Oi, pessoal! Olha lá. Oi, pessoal! Tá olhando aqui. Olha lá, pessoal! Então, assim, no início, quando eu fiquei grávida, eu acho que eu sofri muito por conta dessa parte, assim, sabe? É, do tipo, putz, eu vou ser substituída, não vai ter mais lugar pra mim, eu não vou ter mais o que fazer, vão chegar outras pessoas. Sabe, eu ficava meio que nessa vibe, assim, de ser substituída e de não ter mais lugar pra mim. Depois eu percebi que eu tava sendo muito idiota, porque eu sou uma pessoa excelente, uma profissional muito capaz, tipo assim, muito dedicada, que participa ativamente das coisas, se importa realmente, sabe? Não fica muito pensando no, ai, o que que eu vou ganhar com isso? E eu sempre fui essa pessoa proativa pra tudo, tipo assim, se eu vejo que tá precisando de alguma coisa em uma outra área e eu posso ajudar, eu vou lá e faço, sabe? Eu não fico nessa de, ai, não é minha função. Pô, não vou fazer. Enfim, eu sou capaz, sou bem dedicada, eu vou pra cima, se tiver que aprender alguma coisa nova, eu vou e faço. Dentre várias outras coisas, eu consigo hoje enxergar essas qualidades em mim como profissional. Então, tipo assim, se lá não tiver mais lugar pra mim, eu vou pra outro lugar. É isso. Como eu falei pra vocês, eu tava no processo de tentar pensar onde eu ia deixar ele, com quem eu ia deixar. E no fim das contas, eu vou ter que contratar. A gente vai contratar, na verdade. É uma babá pra ficar um período curto com ele, um período aí, umas horas. E o restante, minha sogra vai ficar com meu filho, né? Minha mãe não pôde. E aí minha sogra vai ficar com a gente dando esse apoio também. Mas, gente, até achar essa pessoa e achar uma pessoa que aceite receber o quanto que a gente pode pagar hoje, foi muito complicado, muito complicado. Conversei com tantas pessoas, pedi muitas indicações, contratei uma agência para me ajudar com isso. E eu tava muito receosa, assim, sabe? Muito nervosa, porque eu queria muito mudar para perto do trabalho, justamente para evitar esse desgaste de transporte. Só que aí depois, né, com a cabeça mais centrada, assim, pé no chão, eu vi muitos conselhos e muitas pessoas falaram, tipo assim, não faça isso, espera você voltar, espera passar uns meses para ver como você vai se sentir lá, como que estão as coisas, porque vai que você muda para perto e, tipo, você é desligada ou você não quer mais ficar lá, então espera antes de tomar essa decisão. E aí, beleza. E realmente, se eu fosse mudar para mais perto, o custo de vida ia ser muito mais alto.
né? Então, aí eu já não teria dinheiro pra, por exemplo, custear talvez uma babá. Aí eu teria que colocar ele na creche. Enfim, gente, envolve muitas coisas. Por mais que esse bebê foi planejado, essa parte do, tipo, ter que pensar na minha volta ao trabalho, eu não imaginei que eu fosse me sentir assim. Porque por mim, eu não trabalhava mais. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu gostaria muito de ficar com ele por mais tempo, sabe? Acompanhar. Esses dias, ele virou pela primeira vez, sozinho, ficou na posição, assim, de bruço do tummy time. E eu tava na cozinha, assim, deixei ele fazendo os exercícios lá no tummy time, brincando com os brinquedos dele. Eu tava na cozinha, e aí eu senti um negocinho, tipo assim, vai lá na sala. Aí eu fui lá na sala e eu vi que ele tava tentando virar e filmei, assim, bem quietinha, pra ele não perceber que eu tava lá. E aí ele virou. Então, tipo assim, momentos como esse, momentos de primeiras vezes, eu já sei que eu vou perder, sabe? E nossa, me mata, assim, sabe? Porque eu queria muito, 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 muito ficar com ele, sei lá. Não vou falar, até 1 ano, até 2 anos, porque pode ser que chegue a 1 ano, aí eu queria ficar um pouco mais, né? Não sei. Mas essa questão do tipo, das primeiras vezes, das primeiras coisas que ele vai fazer, falar, andar, enfim, eu vou perder, né? Por mais que depois eu vou voltar pra casa, vou ter esse contato, quem mais vai ter contato com ele agora? Pensa, gente, eu era a pessoa, sou a pessoa até o momento, que fica com ele 24 horas por dia. Então, por exemplo, meu marido tá trabalhando, então durante todos os dias, segunda a sexta, quem fica com ele sou eu. Então, do nada, uma parte do meu dia, da minha tarde, outra pessoa, duas outras pessoas, né? Eita, assustou. Aqui, ó. Outras duas pessoas vão assumir, né? Então, eu fiquei muito assim. E aí, eu não tava conseguindo achar alguém pra ficar com ele na parte da manhã, alguém que aceitasse o valor, estavam pedindo muito acima, e eu vou registrar essa pessoa. Então, se você já registrou uma pessoa, você sabe que não é aquele valor que você vai pagar livre, tem os custos, INSS, imposto, um monte de coisa, e aí o valor aumenta. Então, tem toda essa programação. E aí, hoje, graças a Deus, a empresa do meu marido, onde ele trabalha, tem uma ajuda de custo de auxílio para quem vai deixar, tipo, contratar uma babá, vai deixar na creche. E eu achei isso sensacional. Isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar antes, assim, sabe? Nos benefícios que as empresas dão para suporte, enfim, para pais e mães, né? Eu tô olhando no LinkedIn e vira e mexe aparece vagas para mim. E várias, gente, várias eu vejo, tipo assim, licença maternidade estendida, auxílio creche, auxílio não sei o quê, auxílio para isso, horário flexível, várias coisas assim, várias empresas eu vi isso, eu achei muito interessante. E hoje, antes eu não reparava essas coisas, sabe? E hoje para mim faz total diferença. Hoje eu trabalho numa empresa que é basicamente composta por mulheres, mas é uma empresa nova, assim, nova entre aspas. E eu fui a primeira mulher, assim, funcionária a ficar grávida, até onde eu lembro, acho que foi. Então não tem essa parte, assim, sabe, dessa. Enfim, que outras empresas mais estruturadas, grandes têm, né? E eu até cheguei a falar com a minha chefe para perguntar quando eu não achei uma pessoa pra ficar com ele, eu tava já ficando desesperada, assim, sabe? E aí eu fui e perguntei a respeito se eu poderia fazer híbrido até o final do ano, no sentido de parte da manhã eu trabalhar em casa e já ir presencial, a gente alinhar as demandas de manhã pra realmente mostrar que eu tô trabalhando, que eu não tô à toa, né? E à tarde já estar na empresa, tipo, 2 horas já tá lá e ficar até mais tarde, enfim. Mas aí foi negado e tal, e enfim, eu entendo o lado da empresa, né? Ela mencionou que, enfim, não ia rolar. E aí, beleza. E aí, acabou minha licença quando o Noah fez 4 meses. E aí, desde o início, para todo mundo da empresa, para todo mundo assim ao meu redor, eu sempre falei que a minha volta seria dia 14 de julho, porque eu ia pegar o atestado de amamentação, ia me dar minha licença com as férias, e aí ia dar certinho esse período. Então, desde o início, a minha cabeça tá que eu voltaria dia 14 de julho. Só que aí eu soube que a empresa não vai aceitar o atestado porque não é obrigatório. Nem são todas as empresas que aceitam e tal, não é obrigatório aceitar. E aí eu fui pega meio de surpresa, porque na minha cabeça eu sou uma pessoa meio metódica, assim, sabe? Então eu me programei pra isso, sabe? Tipo assim, vou contratar a babá aqui nesse período, vou fazer a adaptação desse período, vou fazer estoque desse período até esse período.
tudo, minha mente foi baseada, moldada nisso, sabe? E aí eu soube que não vai ter, então eu vou voltar dia 1º de julho ao invés de 14 de julho. E isso assim, mexeu bastante comigo também, porque aí tudo aquilo que eu tava calma, né? Que eu tava mais pé no chão, tipo, esperando as coisas se resolverem, eu tive que acelerar. Tive que cobrar outras pessoas para ter resposta, pressionar, enfim. E aí é muita coisa, né? Então, junto essa questão do nervosismo de voltar a trabalhar, de pegar transporte, da rotina, de ver como vai ser, de entender se eu vou conseguir me encaixar ao novo cenário, se eu vou estar feliz, se a empresa vai estar feliz com o meu desempenho. Aí junta ter que fazer a integração de uma pessoa nova dentro da sua casa para cuidar do seu bebê. Aí junta que você tem que extrair leite para fazer estoque de leite. Gente, é um processo que, meu Deus, eu acho que eu deveria ter começado muito antes essa questão de extrair leite, sabe? Porque o meu bebê, ele mama super bem, cresce, sim, com a bênção, tá engordando tranquilamente. Então não é tipo, ai, pouco leite, não é isso. A sucção do bebê é uma. A bomba extratora é totalmente diferente, não é o bebê, né? Então quando você vê ali enchendo o negocinho, eu fico desesperada, porque eu fico pensando quanto que ele precisa mamar, quantas mamadeiras ele vai mamar, tomar ao longo da minha ausência, do período que eu vou estar no trabalho. E aí você vê que você tá tirando leite, aí não tá enchendo o quanto deveria, você tá de pouquinho em pouquinho. E aí você imagina a mente da pessoa passando por tudo isso, sabe? É muita coisa, é muita mudança. É, tudo de uma vez, sabe? Então falam que o puerpério dura só 40 dias, mas gente, e essa parte, essa etapa que ninguém explica? E de novo, eu não pesquisei nada a respeito dessa parte, sabe? Eu não me preparei para isso. Eu vi. Todas as pessoas que eu sigo de maternidade são influenciadoras. As pessoas próximas assim, entre mil aspas, que nem são tão próximas assim, eu não vi compartilhar, elas não são influenciadoras, então elas não compartilharam essas coisas nas redes sociais, sabe? Tipo, hoje foi difícil porque aconteceu tal coisa, ou, eu não consegui. Eu não vi essas coisas. Então, as pessoas que eu vi relato de parto, eu acompanhei o processo da pessoa ficando grávida, eram influenciadoras. E influenciadora não pega metrô, não volta pro segunda a sexta, ou segunda a sábado, ou domingo a domingo. É, não tem essa rotina. Então eu não vi essa parte da pessoa falando como é que foi para ela voltar e deixar o filho dela na creche ou deixar ela com outra pessoa, como que foi esse processo. Não tive isso, sabe? Então, agora que eu tô compartilhando aos poucos lá no meu Instagram, nos stories um pouco disso, outras mães me começaram a me seguir e elas vão me respondendo e elas mandam várias coisas para mim, a gente tem trocado várias ideias, assim, então tem sido muito bom poder compartilhar essa dificuldade, esse momento com outras mulheres, e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Vocês sabem que eu gosto muito mais de gravar vídeo aqui pro YouTube, é um momento que eu me sinto muito mais tranquila, mais segura, mais confortável para falar sobre essas coisas do que realmente gravar lá pro Instagram ou pro TikTok. É um vídeo longo e eu sei que, tipo assim, quem vê é quem realmente tem interesse no assunto, sabe? Então, até para mim ter como registro, assim, diário, para depois eu voltar e acompanhar essas coisas, então eu gravo por isso, né? Mas, assim, gente, é muito, muito complicado, assim, sabe? A pediatra do Noah falou, se precisar implementar uma fórmula para complementar mesmo, assim, sabe? Ela vai indicar. Mas, gente, tem que introduzir fórmula. E se ele não pegar mais o peito? Se ele não tomar mais o leite materno? Aí são outras novas preocupações, sabe? Então, é uma loucura, gente. É uma loucura. Eu não sei como serão os próximos dias. Eu sei que, assim, apesar de estar bem emotiva, bem nervosa com tudo que tá por vir, eu já orei muito. Olha, bebê. Eu já orei muito e eu entreguei nas mãos de Deus. A minha parte eu tô fazendo, sabe? Então, tô olhando aí tudo que tá acontecendo, o que pra mim hoje é importante, enfim, reanalisando realmente as coisas da minha vida e deixando na mão de Deus. Sim, a minha parte eu tô fazendo, é isso que eu posso compartilhar com vocês, assim. Extraindo leite, preparando, procurando babá, vou registrar babá.
Enfim, tudo que envolve essas coisas eu tô fazendo. Mas os próximos meses eu não faço ideia, sabe? Não faço ideia. E eu acho que realmente depois da maternidade eu tô vivendo na prática o que é entregar as coisas na mão de Deus, porque desde que eu fiquei grávida, né, gente, eu queria parto normal, não veio parto normal, veio cesárea, queria outras coisas, não aconteceram, mas muitas outras coisas aconteceram que eu nem estava imaginando. Então é realmente confiar, confiar, gente, confiar. Mas assim, é um misto de coisas. Eu preciso voltar com terapia. Eu só preciso retornar no médico para pegar o encaminhamento. E, e é isso, gente. Encarar a realidade que eu vou ter que sair de casa, ter que me arrumar, ter que pegar transporte, pegar horário de pico, trabalhar quase o dia inteiro. Mas é isso, gente. É muitas coisas mesmo. Queria compartilhar muito mais com vocês, mas às vezes eu fico meio tipo assim, ai, para de expor, eu não quero expor tanto disso, sei lá. Mas é isso, gente. Esse é um pouquinho da atualização. Meu filho agora aprendeu a gritar. Olha lá, olha a câmera. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ele tá bravo. Mas é isso. É isso, eu já falei isso 1000 vezes. Não sei como serão os próximos dias. Se você tiver indicação de bomba extratora ou quiser compartilhar aqui nos comentários ou me mandar mensagem lá no direct falando como foi sua experiência retornando ao trabalho, me conta. Tô bem ansiosa para ouvir outros relatos. Mas é isso. Até mais, gente. Eu tava editando o vídeo e eu lembrei que eu não comentei agora sobre uma coisa também que é muito importante, que eu pegou muito pra mim nesse período, que foi a questão de querer voltar a trabalhar e ao mesmo tempo se sentir culpada por abandonar o filho. Eu amo trabalhar, amo ser útil, amo, né, ter essa liberdade financeira, ir atrás do meu dinheiro, mas eu tive muito essa culpa, assim, sabe? Então, quando eu falo que gostaria muito de ficar com ele, eu também queria muito trabalhar. Então, ao mesmo tempo que eu digo que eu tô com fobia social de ver outras pessoas, eu também tô ansiosa pra voltar pra rotina e ver coisas novas, pessoas diferentes, enfim. Quis incluir essa parte no vídeo aqui também, porque eu não abordei muito, porque ainda é uma área meio de reflexão na minha vida, mas rola essa culpa também de voltar a trabalhar e deixar o filho, né, terceirizar o cuidado do filho. Só isso.